Você já viu um jogo ser adiado por 6 anos e do nada a empresa decide lançar antes mesmo do esperado? Num mundo onde os adiantamentos viraram praticamente regra, a Capcom decidiu provar que o impossível às vezes acontece. Sejam bem-vindos, Esteves aqui. A gente passou os últimos 6 anos olhando para o espaço, literalmente, vendo aquele astronauta e aquela garotinha misteriosa e se perguntando: será que esse jogo realmente existe ou foi só um delírio coletivo? Pragmata, assim, quase virou uma lenda urbana dessa nova geração. Um projeto que parecia que nunca ia ver a luz do dia. Mas hoje hoje o jogo virou. A Capcom não só confirmou que ele está pronto, como bateu na mesa e disse: ele vai chegar mais cedo do que a gente imaginava. E hoje eu vou te contar tudo sobre essa nova data e o que rolou nesse desenvolvimento conturbado e por que a Capcom está vivendo uma das melhores fases da década, talvez uma das melhores empresas de games do momento. E fica comigo, porque o motivo real desse adiantamento esconde algo sobre a jogabilidade que ninguém estava esperando. Vamos direto ao ponto, ao que interessa, sem muita enrolação. Durante o Capcom Spotlight, a empresa simplesmente soltou que Pragmata, que estava marcado para o dia 24 de abril agora de 2026, vai ser lançado oficialmente no dia 17 de abril. Sim, uma semana antes. Mas você fala, pô, mas só uma semana? Por que você está comemorando o jogo com uma semana de adiantamento? Cara, mas se você parar para pensar que na indústria de jogos, onde jogos são adiados em cima da hora ou por meses, adiantar em uma semana assim é um sinal gigantesco de confiança e no polimento deste produto. O jogo, ele vai sair para tudo que você imagina de ponta. Ele vai sair para o PlayStation 5, vai sair para os Xbox Series X e S, vai sair para Steam e acredite, até mesmo para o Nintendo Switch 2. Isso mostra que assim, a Re-Engine, o motor gráfico da Capcom, o mesmo utilizado em Resident Evil, cara, ele tá voando baixo. E ele conseguiu trazer uma otimização que pouca gente entrega hoje em dia. Mas ó, não precisa acreditar em mim só na minha palavra ou no trailer. Tem um detalhe assim que muita gente deixou passar neste anúncio. A demo desse jogo já está disponível. Então vá agora, coloque para baixar enquanto você assistir esse vídeo e teste a fluidez desse universo espacial. E eu te garanto que depois de 6 anos, sentir um controle na mão é uma experiência assim surreal. Mas por que agora? Por que depois de tanto tempo eles resolveram acelerar esse passo? Tem um segredo na mecânica da dupla do Hugo e da Diana que foi o que travou o jogo por anos. E eu vou te explicar isso já já. Porque assim, entender como esses dois interagem é a chave para saber se esse jogo vai ser bom ou não. É uma dinâmica que mistura ação pesada com muito tiro, com muita ação e um suporte estratégico, tudo isso ao mesmo tempo. Algo que a Capcom refinou assim exaustivamente para garantir que a experiência não fosse frustrante para o jogador solitário. Agora, para entender essa vitória que é esse lançamento, a gente precisa voltar lá para 2020. Ó, estamos falando época de pandemia. Você lembra de onde você estava quando você viu aquele trailer bizarro? A estética de ficção científica, assim, era absurdo. Visual, meio questionável. Olhem as imagens aí por vocês mesmos. E tinha uma vibe meio Death Stranding com Dead Space. Você não sabia exatamente do que esse jogo tratava, mas sim, é um DNA de ação que, cara, só a Capcom é capaz de fazer. E a promessa era para 2022. E aí veio o primeiro balde de água fria, adiantado para 2023. Depois um silêncio interminável, depois mais adiamentos. Praticamente, Pragmato virou meme do um dia sai. Agora, o diretor do game finalmente abriu o jogo. Explicou que o buraco desse adiantamento era muito mais embaixo.
O problema central não era gráfico, era balanceamento. Porque assim, em Pragmata, você não joga só com um personagem, você assume o controle de uma dupla, Hugo e Diana, simultaneamente. Imagina só o pesadelo técnico, que é você equilibrar um personagem que é basicamente um tanque de guerra espacial com uma garotinha de cabelos compridos e que tem umas habilidades completamente diferentes. A equipe técnica exigiu assim um tempo extra absurdo para que essa transição entre os dois fosse fluida. Eles não queriam que fosse um jogo de escolta chato, mas sim eles queriam uma simbiose de gameplay. E se eles assim estão adiantando o lançamento agora, é porque a Capcom finalmente encontrou a mecânica perfeita para este game. E é aqui que esse jogo assim diferencia de tudo que a Capcom já fez. E as declarações completas dos desenvolvedores mostram que eles chegaram em um nível de polimento onde cada frame de animação de suporte da Diana foi pensado para ajudar o Hugo sem tirar o controle do jogador. Mas a gente assim não pode falar de Pragmata sem o contexto da Capcom hoje. A Capcom é simplesmente uma das melhores empresas do mundo de games. Simples assim, ela está no topo. Porque assim, a decisão de adiantar o jogo vem no rastro do sucesso absurdo que é Resident Evil Requiem. E por falar em Resident Evil, cara, esse jogo não só vendeu bem, ele sim quebrou recordes internos da própria marca. É o jogo assim de ritmo de vendas mais rápido de todas as franquias de Resident Evil. Se você quer saber minha opinião sobre Resident Evil, confira o card. E esse sucesso do Resident Evil dá assim uma folga financeira e moral com os investidores que a Capcom se permite arriscar. Cara, eles estão aproveitando o hype. A Capcom está em alta. E assim, durante esse mesmo evento, eles confirmaram até uma colaboração interativa com a Universe Studio do Japão para um parque temático de Resident Evil. Ou seja, a marca está onipresente. E adiantar Pragmata é uma estratégia de mestre para ocupar o calendário enquanto o nome da Capcom está na boca de todo mundo. E eles querem assim que 2026 seja o ano que eles deixaram de ser a empresa de Resident Evil e Street Fighter para ser a empresa que domina qualquer gênero, inclusive ficção científica original. E por falar em sucesso, se você está curtindo essa análise e quer ficar por dentro de cada detalhe do lançamento de Pragmata e dos próximos lançamentos da Capcom, já deixa aquele like esperto, isso ajuda o canal a continuar trazendo essas informações de primeira mão para você, beleza? É o termômetro que eu uso para saber se vocês querem mais vídeos de games por aqui. A conclusão mais importante que a gente tira de tudo isso é que Pragmata deixou de ser uma promessa para ser o futuro, quem sabe, de uma nova franquia, uma nova IP da Capcom daqui em diante. O fato de terem resolvido o problema de mecânicas de dupla para estarem confiantes o suficiente para entregar o jogo antes do prazo, mostra assim que a gente pode estar diante de um novo clássico. E a espera de 6 longos anos foi sofrida, mas parece que valeu cada segundo para não entregarem um jogo quebrado. E eles provaram que preferem esperar para acertar do que lançar um produto simplesmente medíocre. Então, anota aí no seu calendário, dia 17 de abril, o dia de Pragmata, que chega no PlayStation 5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, e a demo já está ali para você fazer um test drive. Eu, por minha vez, estou ansioso para a gente poder ver essa mecânica e ver como que vai funcionar esse controle duplo na prática. E você? Comenta aqui embaixo se você vai de edição padrão, se você vai de Deluxe Edition, você está ansioso por Pragmata? Você pretende comprar no lançamento ou vai esperar sair algumas reviews? E se você quer saber um pouquinho mais sobre a Capcom, eu tenho um vídeo aqui que eu gravei. Será que o Leon está casado? Confere aqui no canto. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente crescer nessa plataforma. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.